é fantástico. Olá, pessoal. Hoje eu queria perguntar para cada um de vocês: quando você e eu fomos para a escola e começamos a estudar, qual a cosmovisão do mundo que eles nos fizeram acreditar? Porque fomos condicionados a acreditar numa cosmovisão fantástica que não condiz com a realidade dos fatos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa palavra fantástico. Porque essa palavra, ela não é o que parece ser. Porque às vezes quando fala assim, isso é fantástico, é porque mostra uma coisa que na verdade não é. E é isso que muitas pessoas acreditam como sendo algo fantástico. Quando acredita em uma coisa que na realidade não é. É uma mentira. Mas tudo é feito de forma tão perfeita aos nossos olhos que acreditamos que aquilo é real. Porque as palavras, a programação neurolinguística usada nos leva a acreditar naquela fantasia. É assim que a mente humana é condicionada. É programada para acreditar nisso. E a maioria da humanidade hoje está nessa condição. Mas isso precisa ser desmistificado. Com o quê? Com o significado real da palavra fantástico. Para que tanto você como eu possamos entender claramente o que isso significa. Porque ao entendermos o que uma palavra significa, nós podemos entender a realidade. É isso que tem que acontecer. Não podemos ficar na terra da fantasia, na terra ilusória, irreal, fictícia. Não podemos acreditar em nada dessas coisas fantásticas que existem por aí. E muitas pessoas dizem que muitas pessoas fizeram, principalmente os cientistas com suas teorias infundadas, sem fundamento algum, baseadas em fantasias que eles criaram em suas mentes, deturpadas, para fazer as gerações futuras acreditarem no que é fantástico. Então, nós não podemos viver assim. Não podemos viver em tempo algum de mentiras. Temos que cair na real. Temos que viver a realidade como ela é, simples, pura e genuína. Tem que ser assim. Ninguém pode ensinar para um filho, por exemplo, algo que é fantástico, que não condiz com a realidade dos fatos. Quem faz isso está se enganando e enganando outras pessoas também. Veja se não é essa a condição que a humanidade está hoje, por causa desse condicionamento que foi feito há muito tempo atrás. É preciso enxergar a realidade com os nossos próprios olhos, com os nossos próprios sentidos, perceber, viver de forma intensa a realidade, aproveitar, desfrutar dela, porque a realidade é a verdade que nós devemos viver, que nós devemos defender. Então, o seu objetivo e o meu tem que ser esse, não pode ser outro. Nós não podemos ser guiados pela cegueira de entendimento de alguns que acreditam em coisas fantásticas. Não podemos ser guiados por coisas fantásticas, por fantasias. Isso vai nos arruinar, isso vai nos levar para uma
por uma perdição. Muitos morreram assim, acreditando em coisas fantásticas, pelas quais eles foram condicionados. Mas nós não podemos mais agir assim, porque hoje existe algo que pode nos fazer entender essa questão. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o significado dessa palavra fantástico. Não estou falando do programa da Rede Globo. Não. Estou falando da palavra em si. Você vai ver que essa palavra, ela não é algo bom. O significado dessa palavra não é algo bom. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém, em tempo algum. Então, eu preparei aqui um texto a respeito disso, para que hoje, tanto você como eu, possamos entender o significado dessa palavra. Então, eu vou ler aqui esse texto que eu escrevi aqui. A palavra fantástico ela tem alguns significados, e eu vou falar aqui a respeito de alguns deles. Então, eu vou começar dizendo assim, ó. Fantástico significa algo cuja existência ocorre somente na arte da imaginação das pessoas. Fantástico é algo que só existe na fantasia, e talvez seja por isso que muitas pessoas hoje estão gastando o seu tempo pensando em coisas fantásticas, como se fossem reais e verdadeiras. E viver assim afasta as pessoas da realidade. É essa a condição que as pessoas estão hoje. Talvez você tenha passado por isso, eu também. Durante muito tempo acreditamos em algo fantástico que na verdade não é. Acreditamos em algo que era mentira. Acreditamos em algo que era mentira. E não acreditamos na verdade, porque fomos condicionados a viver nesse mundo fantástico, cheio de fantasias ilusórias, que nos fizeram ter uma cosmovisão do mundo, do universo, totalmente diferente do que é a realidade. Então, nós devemos fugir disso aí. Não devemos deixar que isso continue acontecendo em nossa mente. O nosso corpo inteiro não pode ser dirigido por fantasias ilusórias, como se fossem coisas reais. É hora de entendermos isso, nos conscientizarmos disso, para que não sejamos mais enganados cegamente por coisas fantásticas que existem por aí, que foram criadas com o objetivo de nos levar a pensar assim. Então nós devemos não deixar mais que isso possa ser incutido em nossas mentes. Isso é errado, é mau, é nocivo. Isso estraga tanto a você como a mim. Nos prejudica realmente. Então, esse foi a primeira parte aqui do que eu queria falar a respeito dessa palavra fantástico. Eu vou continuar aqui o texto. Fantástico significa algo sem verdade, ou seja, algo com mentira. Fantástico significa algo que pode ter sido deliberadamente inventado com o perverso objetivo de te enganar. É por isso que muitas pessoas hoje não podem mais acreditar no que uma ou mais pessoas dizem, porque suas histórias são fantásticas, ou seja, são histórias que não condizem com a realidade dos fatos. Então, dá para entender que durante muito tempo nós fomos enganados por palavras fictícias, fantasias, que nos foram ensinadas como sendo verdades. E nós
incautos, ingênuos e inocentes, nos deixamos levar por isso, porque começamos a aprender isso quando fomos para a escola. E até mesmo nas universidades continua isso. Então, é necessário discernir o que é fantástico do que é realidade, para que possamos ficar com a realidade pura e simples, para que possamos nos afastar definitivamente do que é fantástico, do que é ilusório, do que é fantasia. Fantasia e realidade são coisas diferentes, totalmente diferentes. Mas muitas pessoas foram condicionadas na fantasia e, por causa disso, e por consequência disso, esqueceram o que significa a realidade. Não conseguem enxergar a realidade como ela é, porque a fantasia nublou seus olhos para que ela só consiga perceber a fantasia fantástica que lhes é apresentada, que lhes é ensinada, e pelo qual elas foram condicionadas a viver assim. Então, nem você nem eu podemos continuar vivendo assim mais. É hora de nos libertarmos dessa fantasia, do que é fantástico, para nos deixarmos envolver e se enredar apenas pela realidade. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Então, que seja assim. A partir de hoje, que seja assim para você e para mim sempre. Para que com nossos próprios olhos, com nossos próprios sentidos, possamos ver a realidade como ela é, de fato e de verdade. Isso tem que estar profundamente enraizado em nossas vidas, para que a realidade nunca possa sair de nossas vidas e nunca mais possamos ser enganados pelas fantasias que são ensinadas e ditas por aí como se fossem coisas fantásticas. Então, nós devemos entender isso hoje. É assim que você e eu temos que ter um procedimento prudente, sábio e inteligente em meio a este mundo que, infelizmente, é dominado pela fantasia de coisas fantásticas. Então, vou ler aqui a última parte agora. Fantástico é o contrário de tudo o que é verdadeiro, verídico e válido. E, se é nisso que você hoje está confiando, então você está confiando em mentiras. E por isso, não tem cabimento algum você continuar dando lugar ou ocasião ao que é fantástico em sua vida, porque é isso o que te condiciona a não acreditar no que é verdadeiro, verídico e válido. Então, até quando as pessoas vão continuar acreditando no que não é verdadeiro, verídico e válido, por causa do condicionamento mental que ela recebeu para acreditar no que é fantástico, para acreditar em fantasias, para acreditar em algo que é mentira. Nós devemos entender isso hoje, porque quando você e eu tivermos essa compreensão exata do que significa a palavra fantástico, nós nunca mais iremos querer saber disso. Nós não vamos deixar nos envolver e nos enredar pelas fantasias que muitas pessoas estão condicionadas hoje. Não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. É hora de nos libertarmos disso. Essas prisões fantásticas que eles nos colocaram. Prisões sem muros, sem algemas. Prisão que aprisiona a nossa mente naquilo que é fantástico e ilusório, em fantasias. Essa é a condição da humanidade hoje, que infelizmente ainda não aprendeu o que significa essa palavra. Mas eu espero que com o que eu estou falando aqui, você possa acreditar sim, porque essa é a realidade. E nós não devemos ficar condicionados a uma realidade que é fictícia, que é fantástica, que é inventada, é fabricada para nos distanciar da verdade. Então, é hora
de cada um de nós entendemos isso hoje. E para terminar, eu vou ler aqui um versículo que está nas Escrituras, porque as Escrituras nos ajudam, sim, a fugirmos do que é fantástico, do que é ilusório, do que é fantasia. E esse versículo que eu vou ler aqui, que está no livro de Provérbios de Salomão, é algo que nós devemos meditar nele, para que assim o resultado dessa meditação possa nos levar a entender claramente que não podemos continuar vivendo na fantasia do que é fantástico. Então eu vou ler aqui esse versículo que diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de pão, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Vou repetir. Quem trabalha a sua terra terá fartura de pão, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Então, quem é você diante desse versículo? Será que você é aquele que trabalha a sua terra? Ou você está indo atrás de fantasias? Quem é você hoje? Se defina. Você é definido como aquele que vai trabalhar a sua terra, ou você é definido como aquele que vai atrás de fantasias? Essa é a questão que você tem que pensar para você poder discernir quem é você no meio dessas coisas, no meio do que é fantástico ou do que é real. É hora de você entender isso. Eu espero que essa compreensão possa fazer você cair na real e viver apenas na realidade, longe de qualquer fantasia que possa existir nesse mundo. Eu espero que isso aconteça com você e comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém.